Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 32 de Números. As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante as comunidades de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel? Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão motivo da destruição de todo esse povo. Meditando a respeito desse trecho, o primeiro pensamento que me vem é que quando nos contentamos com a primeira coisa que vemos pela frente, corremos o risco de perder algo muito melhor um pouco mais adiante. Quando nos satisfazemos com aquilo que os olhos podem ver, deixamos de viver o que Deus tem para nós. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Embora o pleito das tribos de Ruben e Gade pareça coerente, já que aquelas terras eram propícias para a criação de seus numerosos rebanhos, essa não era a vontade de Deus para o seu povo. Gerações antes, ele havia profetizado a respeito da terra que emana leite e mel, que seria dada aos descendentes de Abraão. Não sei se por comodismo, medo ou egoísmo, o fato é que essas duas tribos buscaram um caminho mais fácil, aquilo que estava ao alcance dos olhos. Eles haviam vivido no deserto toda a sua vida, não conheciam a terra para onde Deus queria enviá-los. Creio que o Senhor sempre nos reserva a melhor porção, desde que estejamos dispostos a esperar, lutar e conquistar. Ele não se agrada dos covardes, mas sim dos corajosos. É a estes que ele reserva os maiores tesouros. Mas tesouros não estão expostos à vista de todos. Na maioria das vezes estão escondidos e requerem grandes esforços. Versículo 16. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas, para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares, enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés:
Se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E essa terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças, e currais para os seus rebanhos. Mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como meu senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está dizendo. Um ponto interessante aqui é que as tribos de Ruben e Gade propõem que sejam construídas cidades fortificadas para que suas mulheres e crianças se protejam dos habitantes da terra. Então, os homens armados atravessariam o Jordão para lutar até que todos os israelitas tomassem posse de seus territórios. Fico pensando, quanto tempo demoraria para que essas cidades fossem construídas? E o que ficariam fazendo as outras tribos durante esse período? Creio que o fato dessas duas tribos pensarem na sua própria necessidade, mas não na comunidade como um todo, acabaria atrasando ainda mais a posse da terra. Outro ponto de destaque aqui é que quando Moisés concorda com a promessa feita, ele deixa claro que se deixarem de cumpri-la, eles estariam pecando contra o Senhor. Anteriormente, falamos sobre como Deus valoriza a lealdade a um voto. Quando descumprimos uma promessa, não estamos apenas decepcionando aqueles com quem assumimos o compromisso, mas principalmente estamos desagradando a Deus. Versículo 28. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos chefes de família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, e então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Kiriatarim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados. E Sibna, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote-Jair. E Noba conquistou Quenate e os seus povoados, e a chamou Noba, dando-lhe o seu próprio nome. A
primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia não menciona que Moisés tenha consultado o Senhor a respeito desse acordo. Anteriormente, Deus havia estabelecido que a terra deveria ser dada conforme o tamanho do clã e por sorteio. Vimos por diversas vezes Moisés consultar a Deus quando um pleito lhe era apresentado, como por exemplo no caso da herança das filhas de Zelofeade. Naquele episódio, a Bíblia menciona claramente que Moisés levou a questão ao Senhor. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Sempre que tivermos que tomar uma decisão importante, não podemos simplesmente considerar se as condições são favoráveis ou não. O primeiro passo é levar essa questão a Deus em oração, para que Ele nos revele se aquela é a sua vontade para nós ou não. Os nossos planos até podem ser bons aos nossos olhos, mas devemos nos lembrar que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Se tem algo que os 40 anos de deserto nos ensinam, é que não devemos nos mover sem antes a presença do Senhor se mover à nossa frente. Se Ele não nos orientar a nos mover, não devemos sair do lugar. Precisamos aprender a caminhar sempre junto dele, mesmo que por caminhos mais longos e tortuosos. Eu te vejo no capítulo 33.